Papo Trail Podcast, episódio 5. Pessoal, hoje a gente está aqui com a Luciana Aragão, uma ultramaratonista bem famosa aí no Brasil, já com um currículo bem extenso, e eu vou apresentar ela aqui agora para vocês. Luciana Aragão tem 47 anos, corre há 12 anos. Ela começou a correr no asfalto para fazer teste físico para concurso, e aí demorou muito, né? E ela acabou evoluindo para fazer provas de 5 km, enfim, se inscreveu para a prova do XC Run, lá em Búzios, de 42 km, e depois disso daí ela nunca mais saiu do trail, né, da montanha. Ela gostou muito de fazer provas longas e começou a se interessar cada vez mais por isso. Nessa época, ela saiu da equipe daqui de BH, da Guana, para procurar alguém que pudesse treinar para ela correr provas de montanha. E na época, em 2012, não tinha muitas pessoas que treinavam essa modalidade. Aí ela conheceu o treinador José Virgínio de Moraes, da JVM, e começou a evoluir bastante os treinos para longa distância, até ela chegar nos 50 quilômetros. A primeira prova de 50K dela foi no Xterra Ilhabela, e a partir daí ela foi aumentando distância, e foi chegar até no Desafio 300, que liga Tiradentes até Passa Quatro. Aqui o currículo dela é muito grande, né, Luciano? Não dá para ler tudo, mas eu vou falar aqui os principais aqui de colocações. Em 2014, no Desafio das Serras, ela foi terceiro lugar. Na BR-135 foi quarto lugar geral. Em 2015, na Indômita São Bento, ela foi quinto lugar geral. Na outra dos Anjos, ela foi sexto lugar geral. 2016, Desafio Extremo Estrada Real, terceiro lugar geral. 2016, na UD Airuoca, segundo lugar geral. Em 2017 foi campeã da BR-135 Ultramarathon. Ainda em 2017 foi primeiro lugar também na Caminhos de Rosa. 2018, BR-135 dupla mista também, ela foi segundo lugar geral. 2019 foi segundo lugar geral no Desafio 300, e também em 2019 ela foi segundo lugar geral nas 100 milhas da Caminhos de Rosa. Essa é a Luciana Aragão. Tudo bem? Boa noite. Então, para começar o nosso Papo Trail, tinha que ser com o pé direito, né? E o convidado ou convidada não poderia ser mais especial. Né? Quando pensamos no esporte corrida como um esporte solitário, né, ela prova que isso é o contrário. Ela treina e compete com o time. Ela é especialista em ultramaratonas de mais de 200K, esbanja alto astral e não abre mão de literalmente desfilar em momentos em que todos já estão quebrados. Então é com muito orgulho que recebemos a guerreira e minha amiga Luciana Aragão. Obrigada. Valeu demais. Obrigada, adorei o convite. Então aqui, pra gente começar, né, normalmente a gente costuma começar assim com uma ordem cronológica, todo mundo falando, começou a treinar com 5K, foi aumentando, mas isso é normal, todo mundo é assim. Né? Uma coisa que chama a atenção, a primeira vez que eu conheci a Lu, foi que a gente foi treinar a primeira vez junto e ela já chegou com o time todo armado, e o time compreende ela de tudo, a parte nutricional, de quanto tempo tem que parar, o que ela precisa, sabe? Eles realmente agem como um conjunto, e isso não é normal de se ver no Brasil. Eu pessoalmente nunca tinha visto. Pelo menos no Trail Run isso aí é praticamente inexistente. Exatamente. Né? Então, assim, antes da gente começar a falar sobre sua vida esportiva, eu queria saber um pouco sobre essa questão do time, Lu. Como é que veio isso? Quem são, né, essas pessoas do seu time? Conta pra gente aí. Então, quando eu conheci as provas de longa distância, eu conheci através da BR-135, que é que vai ter até semana que vem, né? E nela é obrigatório o apoio, né? No caso, ter a equipe de suporte. Então, eu já aprendi a correr com apoio a essas provas de longa distância. Não tinha um time formado, mas já entendi que eu precisava de ter apoio para essa modalidade, né? Dessas longas, muito longas distâncias.
Então, assim, com o tempo a gente foi conhecendo o jeito da coisa, na verdade, né? Eu aprendi a fazer apoio e ter o apoio com a Raíssa, que foi uma das pessoas que também começaram a trazer a longa distância para cá, para Minas, né? Assim, pelo menos para mim. E quando a gente foi ajustando as equipes, de repente eu tinha uma equipe fixa, que é o Renato e o Mauricinho. Os dois, assim, nossa, são meus anjos da guarda, assim, meu pé direito, perna direita, perna esquerda, braço esquerdo, braço direito, assim, fazem tudo pra mim, realmente. Então, assim, a partir desse momento, hoje até eu falo com eles, assim, eu vou na prova se eles puderem ir. Então eu me inscrevo antes, eu só me inscrevo depois eu perguntar se pelo menos um dos dois pode ir comigo. Mas, basicamente, não foi... Por exemplo, assim, você fica muito tempo sozinha, noite... Essa era uma dúvida mesmo, se era por questão, a gente como corre de segurança, muito tempo, assim, né, se você ser mulher, se tinha uma relação. Não foi por isso, não foi por isso. Foi realmente por exigência da prova, da primeira que eu fiz, né, para conhecer, e também foi a BR que eu fiz com o apoio deles. Mas acabou que é muito bacana. E é o que você falou. Eles realmente, assim, eu olho pra direita, tem um amigo meu que fala isso. Eu olho pra direita, eles olham pra direita. Eu olho pra esquerda, eles olham pra esquerda. Eu levanto a cabeça, eles levantam a cabeça. Eu vou comer, eles vão comer também, né? Tipo assim. Então, assim, eles são realmente a minha equipe fixa, né? Eventualmente, dependendo da prova, tipo na 300, que é uma prova era mais longa e tal, eu consegui também o apoio da Isa, que é outra ultramaratonista daqui. E ela foi com a gente mais para tentar minimizar o cansaço de todo mundo, né? Mas não é uma questão só de segurança. Realmente foi por exigência da prova. E hoje, na verdade, eu já fiz uma prova survival. Então, a princípio, o apoio era assim, meu ponto de apoio. Eu achei que eu nunca fosse conseguir fazer uma prova survival tão longa. Aliás, eu sempre falei que eu não faria uma prova acima de 100 km se não fosse survival. Se não fosse com apoio, eu acabei fazendo a UAI Survival. Mas, assim, é o maior conforto que eu tenho na prova, que eu não faço nada. Nada, só corro. E quem são esses anjos da guarda aí? Fala pra gente. Então, meus anjos da guarda. O primeiro anjo da guarda foi o Renato. Ele é ultramaratonista também. Eu já tinha feito apoio para ele. A gente meio que reveza até o que você disse sobre não conhecer. É porque realmente é uma coisa difícil você ter uma pessoa que se disponibilize a treinar com você quase todo final de semana, no seu pace, né? Porque tem que ser no meu pace, não pode ser no pace dele. Ele era mais forte que eu na época, assim, quando a gente começou. Hoje a gente já tá mais próximo o pace, mas ele era mais forte que eu e tal. Então ele tinha que me acompanhar e depois viajar, ficar 5 dias fora por causa de uma prova e tal. Então eu comecei a fazer o apoio dele, na verdade, a primeira vez eu fiz apoio para ele e depois ele veio ser meu apoio. Então, eu e Renato, basicamente, a gente pergunta, você vai fazer tal prova? Não, então você pode ser meu apoio? Pode. A gente meio que separa ali e já aconteceu de prova ele fazer e aí eu arrumei um outro apoio porque ele foi survival, enfim, a gente tenta organizar. Quando os dois querem fazer a prova, ok, não tem problema. E depois surge o Mauricinho. O Mauricinho trabalha comigo tem uns 10 anos e tal, ele trabalha lá na empresa comigo. Também é meu braço direito, esquerdo e as pernas lá na empresa. E aí um dia eu convidei para ele ir. Ele sabia o que eu fazia, eu convidei para ele ir e ele gostou demais. Então, assim, Mauricinho também, pau pra toda obra, a gente chama, ele vai, ele é animado. E o Mauricinho, o Renato, ele corre. Então, teoricamente, ele tá mais próximo daquele ambiente, daquele mundo e tal. Mauricinho não corre. Mas ele é o dono do carro. Ele sabe tudo onde está no carro, ele arruma o carro, ele resgata o pessoal que o carro não conseguiu subir, ele tem tudo dentro do carro, ele tem fita para puxar carro. Nossa, gente, Mauricinho é o dono do carro. Que maneiro. E é quem comanda, na verdade, também a minha parte de alimentação e tal. Tem a planilhinha lá que eu deixo com ele. A gente sugere horários e o que vai comer e tal, né? Porque quando vai indo, já nada vai funcionando tão bem como você tinha colocado na planilha. Mas aí ele que fica por conta disso. Então ele controla meus horários e eu também costumo fazer umas planilhas de tempo e distância, ele também que controla isso. Mas assim, ele não corre, ele não é atleta, mas ele já fez parte de pacer comigo em algumas
alguns trechos de prova e tal, para ajudar pro Renato poder ir dormir e tal. Então, assim, é um mega esquema. Eu vi isso pessoalmente, e é super organizado. Essa planilhinha que você falou não é uma planilhinha, não. A planilha é extensa. Tem hora, tem o que ela vai comer naquela hora, tem tudo certinho. Bacana demais. E a da quilometragem, tem a quilometragem entre as cidades, normalmente eu faço entre cidades. Quando não tem cidades, a gente tenta ver algum ponto de referência para fazer essa quilometragem. E é onde ele anota, assim, o horário que eu passei, se eu estou no meu... Porque a gente cria metas, né, dentro da prova, não tem jeito. Eu não tenho essa de querer me acabar, ser primeiro, não tem isso não. Mas eu preciso criar metas dentro da prova, eu preciso avançar, até mesmo para eles terem uma ideia se está tudo bem ou se está tudo mal, né? Então eu tenho isso, e ele que comanda essa parte também da quilometragem e horário que eu estou passando em determinado lugar. E funciona bem essa relação? Porque pelo que você falou, você tem uma relação muito boa com eles. Muito. Mas são pessoas diferentes, né? Não, totalmente. Sempre pode ocasionar, ter um momento ou outro de estresse, uma coisa ou outra. Sim, já tive estresse na prova. Na verdade é o seguinte, é o que eu falo com eles. Vocês vão cuidar de mim, mas vocês vão cuidar de vocês. Eu vou só correr. Isso aí eles já sabem. Então, assim, às vezes eu percebo uma coisa ou outra, assim, tipo, eu parei no carro para fazer alguma coisa, eu percebo que, sei lá, às vezes tá um climazinho assim, não tava bom, mas aí no outro PC, tipo, já tá resolvido. Entendeu? Gente, é muito perrengue, não tem como ficar lidando com esse tipo de coisa, entendeu? E tem outra coisa, eles estão, eu tenho certeza disso, eles estão extremamente preocupados comigo, se tá tudo bem, se eu tô indo bem e tal, não sei o quê. Então, assim, eu acho que muito também daquela coisa, o que aconteceu na prova ficou na prova, entendeu? E se teve um desentendimento, assim, que eu também acho que nada foi demais, nunca, não teve nada demais, nossa, todo mundo ficou, não, isso não. Mas claro que tem, né? Somos humanos, a gente sabe disso. Mas assim, tudo resolvido lá e de forma que também não interfira em nada, né? Pra ninguém. E a sincronia suas é muito boa, né, Lu? Tudo, pelo menos a parte que eu percebi é muito bem sincronizadinho. É até uma questão que eu queria conversar com você. Como que vocês fazem dessa sincronia ser tão boa na questão do pacing? O pacing não é uma modalidade, mas é um acessório que muitas provas nos Estados Unidos têm. No Brasil nem tanto. Na Europa praticamente não existe. Não existe. Né? E vocês, não, o pace tem que ser a sombra do corredor. Quando eu fui participar da BR-135 às 5 maratonas, eu tive meu suporte, meu pacer. Algumas vezes a gente estava meio desincronizado. Você não, seu tudo certinho, corre bem. Como que funciona o pace para vocês? Como é que vocês chegam a ficar tão bem sintonizados? Então, eu acho que é um pouco sobre o que eu já falei, assim. Primeiro, na minha opinião, o pacer ele tem que correr mais do que eu. Ele tem que ser mais forte que eu, o pacer dele um pouco mais baixo do que o meu. Porque aí talvez isso não atrapalhe ele tem que respeitar o meu, né? Então, assim, para ele vai ficar um pouco, não pode ser muito também, porque senão eu mato o cara. Foi o que eu falei essa semana, que eu fiz a dupla com o Thiago em 2017, né? 2018. Eu corri foi 2000. Você foi 17, o meu foi 18. O Thiago era muito mais forte que eu e a gente teve que correr 42 km pro Thiago Matarazzo, de São Paulo. Sei quem é. O Corre Thiago. Então, assim, ele era muito mais forte que eu. Nossa, eu quase matei, Thiago. E ele quase me matou. A gente tentava chegar num consenso ali, mas era muito difícil. Porque é difícil para os dois. Tanto para quem está tentando correr atrás do outro, como para quem está segurando ali o pace. Então, assim, o Renato, ele era um pouco mais forte do que eu, o pacer dele. Eu evolui um pouco, cheguei próximo, mas a gente respeita o meu pacer, entendeu? Porque a gente já sabe, assim, que lá na frente, quem vai estar me puxando é ele mesmo, né? Então, de certa forma, na verdade, eu acho que é um respeito ao pacer do atleta. Ao pacer do atleta, o seu apoio tem que estar entendendo isso. Porque se ele me puxar, eu vou sair do meu ritmo e pode ser que lá no final eu não consiga resolver o resto. Sim, isso é importante. Né? Isso é uma coisa, tipo, algumas metas que eu coloco dentro da prova, eu não posso ser muito ousada, porque é uma meta dentro da prova, mas eu ainda tenho mais um monte de quilômetros pra frente pra fazer, né?
Então, basicamente é isso. A nossa sincronia é essa. E é muito engraçado. Tem hora que a gente olha, a gente tá correndo, estão os dois no mesmo passo. Igualzinho, sabe? Assim. E o Mauricinho, ele não corre, ele corre um pouco e tal, mas ele não corre durante muito tempo, mas ele caminha muito bem. Então, chega em determinado ponto, quando eu preciso descansar, e o Renato, por exemplo, precisa descansar também, ele vem caminhar comigo. Então, a gente caminha super bem. E é mais ou menos a mesma coisa, sabe? E você costuma treinar com o Renato? Treino. Não dá pra... O Renato, eu treino muito com ele. O Renato é até meu vizinho, mora perto da minha casa. A gente treina muito durante a semana e nos finais de semana a gente organiza de treinar junto então também. A sincronia vem disso também. Muito, muito. O Maurício, a gente já não treina tanto porque ele até, mora mais distante, mas também não é a praia dele, a corrida em si. Mas quando vai chegando mais próximo da prova, eu tento fazer pelo menos uns 2 ou 3 treinos, meio que assim, com eles tudo preparado, um simulado mesmo, assim, do que vai ser a prova. Eu experimento comida, eu experimento bebida, eu invento umas coisas novas para levar, e roupa, tênis, treinos específicos, né, Lu? Aquela vez a gente foi treinar, começava já de madrugada o treino. Isso, treino noturno, E o treino noturno, normalmente eu faço com apoio, porque é bom para todo mundo treinar, porque ficar acordado a noite toda é muito ruim, né? Assim, a gente que tá correndo é uma coisa, porque você já tá ali naquela vibe, adrenalina e tal, não sei o quê, mas pra quem tá no carro, por exemplo, você fica parado no frio, você vem lá no carro e tal, não sei o quê. Entendeu? Então, assim, gente, tudo é treino. Eu sou neurótica. Eu treino tudo. Tudo que você puder imaginar, eu treino. Vou usar um lacinho de cabelo diferente. Falei, vamos com um lacinho de cabelo e tal. Sabe, eu treino tudo. E uma questão que eu tenho curiosidade, assim, até com todos os atletas que eu converso, é a questão, assim, por exemplo, o Rafa, a gente faz muito treino, assim, sem preocupar muito com distância, com nada. A gente pega, põe as coisas na mochila, vamos fazer daqui até lá, ou fazer essa volta aqui e chegar em tal lugar. Sim. Sem ser um treino específico, igual você está falando, eu treino, meus treinos são bem específicos. Você faz esses treinos também desplugada ou você sempre segue o que está na planilha ali? Os meus treinos, eles são ou por quilometragem ou por tempo, e eu sigo o que está na planilha. Às vezes passa um pouco, né? Por exemplo, às vezes eu imagino um determinado trecho, que a gente até às vezes já tem costume. Eu imagino um determinado trecho, aí eu falo, aquilo ali dá 5 horas. Beleza, vamos fazer, cabe dentro do treino. O treino é 5 horas. Mas aí, por algum motivo, que já aconteceu, por exemplo, a gente estava uma vez na estrada e a estrada é impedida. Porque estava impedida, a passagem do carro estava impedida. O atleta conseguia passar, mas o carro não conseguia. Eu falei, não tem problema. A gente vai aqui, você dá a volta e encontra a gente lá. O treino aumentou um pouco. Entendeu? Mas eu normalmente não saio assim muito do treino e não saio sem saber qual que é meu treino. Sim. Entendeu? Isso, assim, tipo assim, vamos ver aquela estradinha ali e ver até onde que Não, eu ou então, não sou doido pra fazer esse trecho aqui, será que encaixa no meu treino? Isso aí também não. Não, sempre isso pode até ser. Mas aí, por exemplo, se esse trecho for de 30 km, o meu treino for 25, eu faço 25. Entendi. Os 5 km que faltaram, fica para depois, a gente termina de carro e vai almoçar na cidadezinha próxima, alguma coisa assim. Entendeu? Mas eu normalmente... Você respeita a planilha. Eu respeito. E você monta o seu calendário com bastante antecipação e fala assim, treinador, se vira, monta minha planilha. Então... Aí... o meu calendário normalmente é feito com tempo, com bastante tempo. Eu mando pro Zé, eu peço aprovação para ele todas as vezes. Eu não faço prova que ele não deixa. Isso é ponto pacífico, entendeu? Assim, não faço prova que ele não deixa. Eu pergunto mesmo, posso fazer? Ele fala, pode. Beleza, vou lá e faço. E dá um grito assim, Não, ele vira pra mim e fala assim, meu Deus. Eu falo, tio, ele, meu Deus, lá vem ela. Então, assim, eu tento montar meu calendário com bastante antecedência. Então, por exemplo, ano passado, eu já sabia que eu ia fazer a 300. Já vim treinando de 2018, em setembro, mais ou menos, de 2018, eu só tinha a 300 no primeiro semestre. Porque é em março, então não tinha muito como encaixar muita coisa. Eu preferi e 300 manter... não encaixar. Eu falei assim... Desafio 300, gente, é 300 quilômetros direto. Eu falei assim, não vou encaixar prova nenhuma aqui no meio, vou só treinar. Porque não é ruim fazer prova no meio, mas na prova você sempre dá aquela esticadinha a mais e tal. E eu ia fazer 300 quilômetros pela primeira vez. Eu falei, não vou arriscar.
Então eu não coloquei prova no meio. Aí depois, no segundo semestre, quando eu terminei a 300, eu descansei e já passei para ele minhas provas do segundo semestre. Então assim, a minha antecedência depende um pouco da prova que eu vou fazer. Para o ano que vem, por exemplo, eu ainda não tenho nada. Estou tratando um problema aqui no meu pé, depois que eu resolver, eu vou montar um calendário para mim. Né? Vou começar devagar de novo, porque também não posso vir fazer 300 km em março. Nem estou treinando direito. Mas eu tento, pelo menos, com 6 meses de antecedência. Entendi. Porque o tipo de prova que eu faço, se for com apoio, eu preciso programar os meninos também. Né? Eu não posso chegar e você falar, Rafa, vamos semana que vem ficar 5 dias fora de casa? Sua mulher me mata, entendeu? Tipo assim. Então assim, não dá. Tem que ser realmente uma coisa programada. Né? Se eu, por exemplo, resolver, então, agora em 2020, não vou fazer nenhuma prova com apoio, aí é um pouco mais tranquilo, porque eu já não dependo de ninguém, né? Assim, de ter um compromisso com uma pessoa, né? De ir comigo e tal, não sei o quê. Então, isso talvez fique um pouco mais fácil. Mas eu tento, pelo menos com 6 meses de antecedência, assim, já saber o meu calendário. O desafio 300 foi a prova mais longa, mas foi a prova mais difícil que você fez? Não. Então, assim, distância não quer dizer dificuldade. Na verdade, a distância... Eu só acho que ela não foi a mais difícil, porque eu penso que eu fiz com bastante experiência, então eu já soube dosar bastante dentro, embora eu tenha chegado exausto. Com 13, Se você falasse qualquer coisa diferente disso... Eu acho que eu vou aguentar uns 100. Mais um 100. Fazer um regenerativo ali. Vamos fazer um regenerativo de 200 aqui depois. Então, eu acho que foi porque foi a maior mesmo, sim. Mas como eu cheguei com muita experiência, não foi a mais difícil. Eu realmente acho que a mais difícil para mim foi a Indomit 100K. Mas difícil... difícil para mim. Não, percurso não. Sofrência a que eu mais sofri. Porque a Indomit, o perfil dela é muito trilha técnica, muito dentro de mata, fechadinha, aquela matinha lá e tal, não sei o quê. Primeiro, eu tenho medo de trilha técnica. Nossa, eu tenho pavor de cair, gente. Eu sou daquelas que se cai, deu uma raspadinha assim... uma semana caindo. Uma semana caindo. Uma semana caindo e mais uma semana achando ruim, chorando e tal. Então, assim, eu tenho muito medo de trilha técnica. Eu acho que eu tava conversando com um amigo meu esse final de semana, eu falei, nossa, eu sou ótima pra subir, mas eu sou péssima pra descer. Então, descer em trilha técnica, nossa, é um desespero. Eu me sinto muito desconfortável. Então, o perfil da Indomit 100K, eu fiz a prova, concluí dentro do tempo, tudo direitinho e tal. Nossa, mas eu sofri demais. Eu acho que foi a prova mais difícil que eu fiz, assim. Na verdade, o meu mais difícil, eu acho que é muito mais mental do que físico, né? Eu entendo que, pra mim, a dificuldade é muito mais mental do que física, assim. Pra eu avaliar uma prova mais difícil, ou menos, é mais pelo mental do que físico. Porque a 300 era uma estrada maravilhosa, que eu adoro, que eu já conhecia e tal. O final dela que eu não conhecia, mas o ambiente lá, a região eu conhecia, já tinha uma ideia. Então, assim, foi bem dentro do que eu esperava mesmo, né, de prova. Muito cansativa, lógico, 61 horas de prova e tal, isso aqui é muita coisa. Nessas 61 horas, como é que você fazia a questão de dormir? A gente sempre leva isso em discussão, né? Das nossas provas que a gente faz. Eu acho que essas coisas... E aí, melhorou? Então, melhorou alguma coisa, né? Isso é muito pessoal, sabe? Tudo é muito pessoal, na verdade. O que você come, o que você bebe, como você carrega suas coisas e tal. Eu não gosto de dormir. Eu consegui vir evoluindo essa questão de dormir, porque antes eu tinha essa impressão. A primeira vez que eu fiz a Ultra dos Anjos, por orientação, assim, né? As pessoas que conheciam, não, toma um banho, relaxa, dorme e tal. Gente, foi uma tragédia, Eu dormi, queria ficar deitada lá na cama, nunca mais queria sair lá da cama e tal, não sei o quê. Então, assim, dormir deitada na cama, assim, não dá. Não foi bom. Eu custei entrar no ritmo de novo e eu dormi em Airoca, que tem que subir aquela Serra do Papagaio depois. Nossa Senhora, foi triste. Então, assim, na próxima eu já não dormi deitada na cama, dormi no carro. Dormi sentado no banco do carro, só dou uma deitadinha nele assim e durmo sentado. E comecei a perceber que, assim, eu precisava ir até o meu limite de cansaço e dormir só um pouquinho e acordava e continuava. Isso me satisfazia. Comia alguma coisa e pronto. Quando você falou, você chega no seu limite de cansaço, aí você
dar uma dormida. Uhum. Esse limite seu é o quê? A hora que você vê que você tá dando umas pescadas? Eu acho que eu nunca pescadas, dormi. É a hora que eu sei que eu vou Os meninos sempre falam que eu tô sempre bem tranquila, assim, nunca viajei, nunca falei bobagem. Diz eles, né, gente? Não sei se eu estou mentindo. Mas eu acho que não, acho que realmente não. Eu tô sempre bem consciente. Não, de vez em quando a gente vê umas coisas engraçadas, assim. Eu olho, mas eu não falo com ninguém, não. Eu olho e falo assim, nossa, que engraçado, então eu não falo com ninguém, não. Então, assim, quando eu percebo, assim, tipo, que eu olho pro chão, já não consigo ver meu pé direito, sabe, assim. Uma cena clássica, eu fazendo a BR solo, tinha um asfalto, assim, eu olhava pro chão e não conseguia ver nada. Eu não via nada, eu olhava pro chão e não via nada. Aí eu olhei pro Mauricinho e falei assim, Mauricinho tava comigo. Falei, Mauricinho, dá uma puxada e vai lá no carro, manda abrir a porta. Agora assim, só direto. eu que tô vendo o chão? Aí tá feia a coisa, Que show. Então é nesse nível, assim, quando eu já não estou conseguindo visualizar alguma coisa, eu sinto isso. Aí eu deito, o meu limite, que eles já sabem, e eles já ficam prestando atenção, são 15 minutos. Eu nunca durmo 15 minutos. Eu durmo 7 minutos, 8 minutos, 13 minutos, mas nunca durmo 15. E você acorda com a sensação de estar Nossa, recuperada? parece que eu tô levantando do hotel, assim. Nossa, e tal, e vai. Aí, na 300, no total, eu devo ter dormido uns 18 minutos. Que isso? 18 minutos em 61 horas. 61 horas. Você tá doido. Dormi muito. Eu dormi um pouquinho num determinado ponto lá. O cara fez o BR-135 de 100 e... Foi 130, deu 140. O cara dormiu 12 horas. Dormiu 12 horas. A prova, ele fez a prova em 6, tá bom. Eu dormi teve um lugar lá que eu nunca paro perto da cidade, assim, de lugar que tem movimento, que eu preciso dar aquela desligada, assim, porque senão não vai. Qualquer coisa que você escuta, você acaba distraindo e tal, e não vai. Então eu parei fora numa estradinha lá, tentei dormir e não consegui. Mas aí é aquela coisa também, eu deito, se não vai, eu levanto e continuo. Porque tem que ir, porque senão você fica ali. Tentando, não vai, não dá. Então eu peguei, não deu certo, eu peguei, saí e continuei. Aí fiz mais não lembro assim certa quilometragem, mas eu cheguei mais ou menos com 235 quilômetros. Isso eu lembrei, porque eu bati o recorde dos meus 235. Você não aí eu lembro. Esquece. Não esqueço. Eu fiz os 235, eu falei, vou dormir uns 10 minutos. Eu vou dormir no máximo 15 minutos. Mas tenta me acordar em 10, falei com os meninos. Aí eu levantei com 8. Levantei, os meninos nem estavam no carro, já troquei de roupa. Aí eles saem, né, também do carro, tenta fechar assim, tava muito frio, não tinha como deixar nada aberto, que eu gosto de bater um ventinho, mas tava muito frio. Aí eu já levantei, já procurei minha roupa dentro da minha lanterna, o resto do meu agasalho e tal. E já saí. Aí depois, mais pra frente, eu deitei só um pouquinho assim, mas dei aquela paradinha rápida e levantei. Mas eu acho que eu tava mais enjoada, nem era muito sono, não. Então deu no total, assim, uns 18 minutos. Eu tenho anotado, mas eu não lembro, tava planilha. Mas é mais ou menos isso, assim. Eu não consigo dormir mais. E outra coisa, gente. Eu venho linda, né, toda arrumadinha e tal, mas eu não consigo parar, tomar banho e fazer não sei o que. Eu escovo o dente, eu faço 3 coisas. Eu escovo o dente, eu passo desodorante e pintei o cabelo. Mais do que isso não dá. Vou tomar banho. Vamos tomar banho e tal. Gente, não dá. Por quê? Eu acho que eu tenho costume de tomar banho pra deitar. Eu tomo banho de manhã, depois que eu chego da academia e tal, não sei o quê, mas eu tomo banho pra dormir. Eu acho que se eu tomar banho, meu corpo vai entender que eu preciso dormir. Eu tô precisando mesmo, eu tô cansada já. Então, se eu tomar banho, vai ficar aquela coisa, você fala, meu Deus do céu, eu vou ter que dormir. É até então eu venho. A gente conversando sobre isso, porque a gente não tem, pelo menos eu não tenho experiência em provas tão grandes, né? Então, se tomar banho, escovar dente, é coisa que eu nunca nem pensei em fazer durante uma prova. Mas olha só, o escovar dente é muito engraçado. Sempre me falaram para escovar dente. Por quê? Quando a gente, não necessariamente em prova tão longa, mas às vezes você não tá num dia muito bom, seu estômago dá aquela enrolada e tal, não sei o que, você escova o dente, melhora muito, assim. Dá aquela melhorada geral. Então, eu sempre chego na prova assim, o dente prova assim, longa, tá até grosso assim, até. A última agora no caminho de rosa. No caminho de rosa agora, nossa, eu tava muito cansada uma hora lá, porque a prova é mais curta, 160. Então assim, você acaba andando um pouco mais, assim, aquela confusão, aí você corre mais um pouco.
Então eu tava muito cansada. Uma hora lá, os meninos, você quer o quê? Você quer fazer alguma coisa e tal? Eu falei, quero. Eu quero escovar o dente, pentear o cabelo e passar um desodorante. Aí a gente pode ir. Aí os meninos se prepararam, eu sentei lá, penteei meu cabelo, arrumei, passei desodorante e tal, e fui embora. Pô, e na caminho de rosa, aquela poeira, você come um biscoito creme crack, a boca já tá seca. Nossa, gente. Pega uma poeira, um carro passa e joga aquela poeira na boca. Parece uma argamassa nessa boca. Não tem condição. Sim. A poeira de caminho de rosa. É uma coisa sinistra, assim. Não dá pra explicar. Você afunda Você o pé tem que assim. afunda o pé não, você afunda quase todo, né? Porque tem lugar lá que vai quase no Não, vai joelho. no meio da canela. É, vai quase no joelho. Eu, assim, adorei. Adoro sol, adoro calor, então eu não tive problema nenhum com a prova. Mas é muito. Deus te abençoe, viu? Nossa, eu sofro. É muita demais. coisa. Eu sofro. É também. muita coisa. Hoje eu fui ali no banco. Eu falei, meu Deus do céu, com esse sol eu Não, mas vou olha ficar só. plantado dentro de casa. Eu também, mas tudo é organizado de acordo com a sua prova. O que minha equipe tem? Aqueles negócios de Ai, Borrifar? remédio em planta, sabe? sim. Aqueles grandinhos assim, um bujãozinho. Nós compramos um pra jogar água em mim. Então eu paro, os meninos jogam água, eu refresco, dá 3 minutos só, né? Porque naquele sol de caminho de rosa não passa de 3 minutos. Então, mas aquilo dá um refresco, porque lá é muito calor, Eu vi isso mesmo. muito abafado, mas lá venta. Tem hora que dá uns ventão assim, gostosinho. Então com a roupa molhada, o vento bate, dá um refresco beleza, total. né? Então assim, ajuda muito. Mas assim, eu também não gosto de ir no banco, não dá calor. Mas lá, tranquilo, correndo. Ah, imagina. Nossa, acaba com a minha performance. Não, eu gosto. Eu não tenho problema com calor. Eu tenho muito mais problema com frio. É mesmo? Eu com frio, O eu Hernani sinto também é muito igual frio. você. Ele prefere o calor escaldante do Sim, que frio. eu prefiro calor. O sol não me incomoda, sabe? Assim, treino no sol tranquila, sem crise. Prefiro realmente sol e calor do que o frio. E você tem problema com o estômago? Porque muito, assim, 80% dos Tem. O que você maratonistas... come nesse tempo todo? É. 61 horas de prova, como é que é a sua alimentação? Bom, eu faço como se em casa estivesse. Tomo café da manhã, faço um lanchinho no meio da manhã, almoço, faço um lanchinho à tarde, janto, tomo um café, uma comidinha, uma coisinha mais à noite e vou durante a madrugada como uma coisa ou outra. Mas basicamente eu como. Na almoço e janta eu faço uma sopa. Eu levo uma sopa congelada e tem o forninho lá, o negocinho, o fogareirinho, então esquenta e eu tomo a sopa. Café da manhã, café normal, um golinho de café, eu não gosto muito de café. Faço um pão, alguma coisa assim, um pão de forma com queijo ou com pasta de amendoim, alguma coisa assim. Eu gosto muito de comer nuts durante a prova. Nuts, batatinha, coisa salgada, uma coisinha salgada, assim, batatinha não é Ruffles. É essas que compra meio caseirinha em mercearia, uma coisa assim. Umas diferentinhas, não é muito Ruffles não, que ela é um pouco mais natural, vamos dizer assim, então fica mais gostosa. Azeitona, eu gosto de sanduíche de mel com pasta de amendoim, de cream cheese com salame italiano, então a gente vai mesclando assim, mas é sanduichinho pequenininho, eu como só um lactose pouquinho. Não tem problema, não tem problema. Gosto de bom chocolate. pegar essas dicas também, né? Porque Eu gosto de chocolate. Mas eu não achei minha tática, não. Na verdade, assim, eu falo com os meninos, a gente precisa ter bastante coisa dentro do carro. Porque no início tá tudo bem. No final você já olha pro carro e fala, nossa, não tem nada que eu quero aqui. Aí eu quer que compre alguma coisa na cidade? Eu falei, eu quero o quê? Aí biscoito negresco. Sabe assim, aquelas coisas que você não come nunca. Uma vez a minha nutricionista viu meu carrinho, ela olhou pra mim e falou, nossa, o que é isso? Eu falei, então, eu não sei se vou comer isso tudo. Mas tinha Doritos, baconzitos, não sei o que, aquele monte de coisa que eu não como normalmente. Né? Eu gosto, não é que eu não gosto, tudo não. Vira energia na Tudo prova, vira né? energia, gente. Você olha aquele saquinho de Doritos, você olha e fala, nossa, eu vou comer 200 km. Come Doritos com coca, gente. Nossa, gente. Aquilo é gostoso demais. Você sabe que eu tenho gostado mais de... Como é que chama? De Guaraná? Guaraná de é coca. ótimo. Eu tenho, assim, adoro Coca-Cola na prova. Só de abrir e fazer você já resolve. Se escorrer uma gotinha lá de fora. Mas então... o Guaraná é uma delícia. Ele acho que ele tem mais açúcar até, Parece, não sei, né? Não sei, eu nunca tive problema Coca-Cola desse tem negócio que fala que vai morrer porque um monte de glicose, não sei o que. Não tem isso, não. Não, nós estamos falando de nutrição. Vocês viram agora a Camille Chevron, né, que bateu o recorde das 24 horas, a alimentação dela? Muito louco. Era lá, burrito, cerveja, pizza, cerveja. Pizza é às uma 24 coisa horas ela acabou toda cagada, né? Vocês Lembrou? obrigaram ela a foi tomar obrigada banho. a troca de roupa. Troca de roupa Você pra tá premiação.
Pizza é uma coisa ótima. Já comi pizza várias vezes, assim. É muito legal. Açaí é sensacional. Sempre. Né? Sempre. É bom. Lógico, assim, tendo como pegar. Uma coisa que é deliciosa, assim, que eu adoro, né? Eu adoro pão com manteiga na chapa. Nossa, quando passa em cidade, assim, pode nem estar na hora do almoço, do café, nem nada. É bom manteiga. Mas se não tá na planilha, e aí? Não, a gente acrescenta na hora, assim, pão com manteiga. Mas faz parte. Lu, e dessas provas todas aí que você fez, né? BR-135, UAI, Caminhos de Rosa, qual que é o seu xodó? A UAI. A UAI? Nossa, gente, eu sei até os buracos, até vontade de chorar. Fala. É mesmo? Eu jurava que era BR-135. Então, a BR foi assim, quem me abriu as portas. A BR é muito legal, muito legal. É uma das provas mais bacanas assim, que eu já fiz, com toda certeza. Né? Na verdade, as três. Eu acho que são provas sensacionais dentro do que eu me proponho e das distâncias também que eu gosto de fazer. As quatro, perdão. A BR, Caminhos de Rosa, a UAI e a 300. Mas assim, a BR... Eu não sei por que eu acho a UAI, mas a UAI é uma coisa assim na minha vida, sabe? Eu entro lá naquele caminho, aquilo ali é o meu caminho, sabe? Eu não sei se é muito a região, que é até parecida, mas ela é um pouco mais verde do que a BR. Eu acho que talvez porque é no inverno, né? Não é no verão, as coisas estão um pouco mais verdes. O visual ali é um pouco mais O bonito, visual né? ali é muito lindo. Nossa, entendeu? Aquela parte que você viu o Pico Papagaio. Não, é maravilhoso ali. Então assim, eu não sei, a BR foi quem abriu as portas, eu tenho muito carinho por ela, já fiz as modalidades que eu gostaria, posso ir lá fazer de novo? Posso, não tem problema, não sou de repetir prova e tal, mas posso fazer novamente. Mas assim, realmente o meu xodó é a UAI, a Ultra dos Anjos. Sim. Eu tenho intenção de fazer todas as distâncias dela. Eu já fiz os 235 com apoio e survival. Aí esse ano, 2019, eu fiz 135 e quero acabar de fazer as distâncias. Aí agora me coloca os 180 e os 470. Oh, meu Deus do céu, lá vou eu fazer. Tem que fazer. Não é? Eu quero fazer tudo. Mas mudou agora a largada e a chegada, né? Então, desde esse ano, 2019, passou... Mudou ou só mudou o caminho, mudou. Porque aí o caminho... Bom, o final mudou, com certeza, mas não sei te dizer aonde, porque eu não passei por ele agora. O início mudou, é muito legal também. Assim, na minha avaliação, um pouco mais fácil do que o início anterior. O início saindo de Passa Quatro. Ele tem um pouco menos de subida, assim. Sabe, a estrada é um pouco diferente, mas assim, muito bacana. Um caminho super bom de fazer também. Legal. E mudou ano passado, e eu acho que, apesar da história da UAI em Passa Quatro, a cidade de Itaiandu acolheu completamente a prova, assim. E eu não, até onde eu li, não acho que vai mudar mais, sabe? Assim, acho que vai permanecer em Itaiandu. Mas já passava a prova lá também, né? Itaiandu. Não, Itaiandu não, passava em Itamonte. Ah, é verdade. Ele saía, Itaiandu passa e a 300. A UAI não passava lá, não. Eu tô confundindo. É porque Itaiandu é muito pertinho de Passa Quatro, né? Assim, mas não passa lá, não. Não passa lá, não. Lu, a BR-135 é uma prova que ela é de uma série de outras provas estrangeiras, né? Que é a Bermuda é uma e a qualificatória. Isso. Todas 135 milhas. Você tem interesse em fazer alguma delas? Olha, eu quando eu fiz a BR solo, eu quis fazer abaixo de 48 para me classificar para fazer a Badwater, sabe? Mas depois eu pensei bem e desisti. Sei. Por quê? Eu não gosto de correr em asfalto. E fazer asfalto o tempo todo. Fogo, né? Aí me fala assim, você vai no cantinho que é terra. Eu falo, não, gente, não é assim, né? O esquema não é esse. Então não dá. Não desisti, assim. Eu realmente gostaria de fazer. Esse foi um dos motivos. O outro motivo é assim, com todo respeito a todas as pessoas, não sei se eu ia confiar numa equipe de apoio de fora. Então, fica uma prova muito cara se eu for levar a minha equipe de apoio toda daqui. E aí é uma coisa que foi tirando a minha vontade em função dessas coisas que eu não ia conseguir resolver, na minha opinião. Uma vontade que esbarrava em várias coisas. Então eu falei, eu acho que não tem necessidade, eu posso conseguir outras provas bacanas, talvez para fazer fora também. Estive qualificada para fazer, poderia ter feito minha aplicação e tal, mas aí desisti, não quis fazer. A Rohed jamais, gente, porque aquilo é frio demais. E ficar carregando aquele negócio, nossa senhora. Vamos só recapitular para quem não sabe, né? A Badwater é uma prova na Califórnia
que ela passa por um lugar que é abaixo do nível do mar. Então é um deserto que as temperaturas chegam a um ponto tão intensas que tem história de gente que saiu do furgão, tomou um tropicão e queimou no asfalto. Não, tem história de soltar o tênis, né? De soltar a sola do tênis, ficou pregado no asfalto e tal. E a Arrowhead já é o oposto, é uma prova... Qual estado nos Estados Unidos? Canadá. Não é no Canadá, não? É Canadá, é da beiradinha. Na beiradinha do do Canadá com os Estados Unidos. E é no gelo, você corre a 135 milhas, que é 215 quilômetros. 217 quilômetros. 217. Ainda tem que puxar o seu treinãozinho com suas coisas. Todas as coisas que não tem ponto de apoio. E a Arrowhead, por exemplo, assim, é muito calor e tal, não sei o quê. Você consegue treinar aqui? Consigo. Ok. Vai puxar um treinadorzinho cômodo. No inverno. Não, o puxar o treinador a gente treina aqui também. Puxa o pneu, né? Qualquer coisa. Mas, gente, é muito frio. Eu não gosto de frio, né? Eu falei que gosto mais de calor e tal. Então, assim, o calor tá ok pra mim na Berosa. Imagina aquele frio da roda. Frio é uma situação que a gente não tá acostumado. É, tem até a Simone Valentim, uma como. atleta brasileira, que congelou a ponta dos dedos, assim, ficou tudo Assim, eu não tenho condição de ir fazer um training camp lá 2 meses antes e tal, ficar 2 meses lá treinando no dia e tal. Não tem condição. Então, assim, eu também sou dessas, que eu me proponho a fazer o que eu tenho condição, né? Ah, você tem condição de correr 300 km? Tem, porque eu consigo treinar pra isso por aqui. Ah, você tem condição de correr na neve? Não tem neve aqui, ué. Como é que eu vou treinar na neve? Né? Bom, pelo menos eu entendo isso. Que eu... Pelo menos a experiência tem que ter, eu tenho que ter alguma coisa, né? E Lu, uma pergunta aí polêmica em relação a isso, né? As 3 provas são da mesma série, né? Sim. De 135 milhas. Tanto a Badwater quanto a Arrowhead, você tem que ter a qualificação para poder entrar na loteria. Sim. Já a BR-135 você só pode correr se for sorteado. Não, se for convidado. Se for convidado. Que história é essa? De onde você acha que vem essa história aí? Porque é meio estranho, né? Meio só os amigos do cara, como é que é? Então, não sei. O que eu entendo, assim, eu acho que eu vou falar uma coisa que eu não tenho certeza, mas eu acho que foi a primeira prova mais longa aqui no Brasil, com esse perfil de ser qualificatório para outros e tal. Então, talvez, quando ocorreu a primeira, a forma de se falar não era, manda seu currículo. Fala assim, não, me manda suas informações, eu vou te convidar para participar então. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Porque, apesar de você falar, apesar de você ter que ser convidado, você tem que mandar currículo. É como se você tivesse que mandar currículo para outra. E ser indicado por 2 pessoas que você conhece. Não é qualquer 2 pessoas, não, é de uma 2 lista. pessoas, dos diretores lá. Entendeu? Então, assim, eu acho que deve ser o seguinte: o comandante Mário, talvez ele passe para essas pessoas a responsabilidade de analisar o seu currículo. Porque a pessoa pode não te conhecer. Mas, por exemplo, todas as vezes que eu fiz, as pessoas me conheciam. Mas elas devem ter olhado alguma coisa no meu currículo. Se não olhou, deu sorte, eu não tive problema nenhum. Não acarretei problema nenhum para a prova. Mas se ela não te conhece, de repente ela vai pegar seu currículo, vai olhar e vai te ligar, vai perguntar alguma coisa, vai conferir no site da prova e tal. Então, assim, eu não sei, talvez isso seja só uma nomenclatura diferente, a forma dele falar. O comandante Mário tem o jeito não dele. Tem sorteio. Não tem sorteio, mas tem um limite também, né? Então, assim, eu acho que é só a forma de falar. No meu entendimento, é a forma de colocar, no caso, o currículo. O seu currículo vai te dar o direito a um convite. O seu convite é feito pelo comandante, lá não sei o quê, do mesmo jeito que você recebe lá do TMB lá, sei lá, você foi sorteado e tal. Eu acho que uma pessoa que não conhece ninguém, às vezes ela é até capacitada. Não, eu acho que isso pode ser um problema. Eu acho que isso pode ser um problema. Eu não sei, assim, pra te ser franca, eu não conheço uma situação dessa pra poder te falar o que aconteceu, né? Tipo, a pessoa não conhecia ninguém e aí não conseguiu nem qualificar, não sei dizer. Eu acho que é mais isso. Não sei se teria uma outra, né, assim, uma outra. E outra questão referente também, né? Se você já correu provas assim de nível técnico alto com a La Mission, né? E você viu e você faz um outro tipo de prova. Você consegue ver a diferença de perfil entre os atletas de cada prova? Consigo. Eu entendo que esses atletas tipo La Mission, eles são mais rápidos.
perfil, o biotipo, na minha opinião, são mais magros, sabe? Assim, são pessoas bem magras, assim, fortes, magras e tal. E assim, as distâncias são menores. Então, eu acho que a missão daqui, né? Porque tem a outra daqui, maior. Mas assim, eu acho que é um pouco isso, assim, o perfil muda em função da distância. Não porque a missão é muito técnica ou tal, porque, por exemplo, eu acho que eu consigo ir lá e fazer a missão. Mas já fiz 40 na primeira edição. Mas talvez o rapaz que faz, ou a moça que faz os 80, não consiga fazer os 200 com sei lá, em um ano de treino, não sei. Assim, não tô desfazendo de ninguém não, mas assim, é diferente, é muito diferente. E no geral são mais rápidos, eu acho, também, né? São mais velozes e tal. Nossa, eu tô inclusive perto de vocês, né? Muito mais veloz que eu. Então assim, eu acho que é isso. E aí vem, talvez, não sei, o mesmo... Talvez alguém tenha mais ou menos a mesma coisa que eu. Tenha medo de determinado tipo de terreno, muito técnico. Eu entendo que eu não tenho... não é capacidade, assim, eu não tenho conhecimento técnico para correr. Num terreno muito técnico. Talvez eu não tenha. Mas em estrada, me deixa. Então, assim, eu acho que a diferença basicamente é essa. Assim. Tem muito um perfil, um biotipo mesmo. E tem a questão de velocidade... e de gostar do tipo de terreno. Todo mundo gosta da montanha, eu adoro natureza, não sei o quê. Mas acho que o tipo de terreno mesmo é que interfere bastante. Né? Tem uma postagem sua no Instagram que você falou que uma vez falaram que você não era trail runner por gostar de provas de estradão. O que você tem a dizer sobre isso? Pois é, eu acho que as pessoas têm assim uma visão de que trail run tem que ser uma montanha muito alta, com uma trilha técnica e você correr ali. Eu acho que é isso, na verdade. Entendeu? Então eu acho que é por isso, assim. E as pessoas acham que estrada não tem altimetria. Mas tem. Sim. Talvez não tenha tanta altimetria, então um espaço, né, numa quantidade de quilômetros pequeno, mas tem muita também. Tem umas subidas aqui em Riacima que, pelo amor de Deus, você olha assim, você vai olhando para baixo para você não ver que o tanto você tem que subir ainda. Na região da Gandarela, lá pro sul de Minas, tem uma subida, pelo amor de Deus, gente, a BR tem umas subidas que ninguém merece aquilo. A subida de Tocos de Mogi para ir em direção à Estiva, nossa, pelo amor. E na Uai também, nossa, não, gente, tem muita subida. Então, assim, eu acho que é mais, talvez, um desconhecimento de que é possível, porque talvez a pessoa pense, trail run, tá bom, é montanha, trilha fechada, técnica, isso é trail run. Não, né? Você consegue subir bastante estrada também e tal. Então, acho que é mais ou menos por isso. Mas as pessoas falam mesmo, não, você não é trail run, porque você não gosta de montanha. Eu falei, gente, eu gosto de montanha, eu não gosto de trilha técnica. Eu vou lá, eu posso fazer um trekking. Você vai fazer uma skyrunning da vida. Não, tá louco, não vou fazer trilha. Gente, quando eu fui fazer uma missão, chegou num ponto, eu tinha tanto medo, mas tanto medo, que eu não conseguia enxergar a marcação. E a marcação tava assim, do lado do meu pé, e eu olhava. Por fim, veio um rapaz atrás de mim. Aí ele, pois não? Eu falei, então, não tô enxergando. Ele, não, é que nem aquele negócio. Eu falei, tá, então vamos. Aí eu, você pode me acompanhar aqui um pouquinho, só pra eu voltar aqui? Sabe, assim, é desconfortável mesmo pra mim, por isso que eu não gosto. Mas é muito legal. E o UTMB? Tem interesse? Não tinha. Até o dia que eu descobri que ela não era só trilha técnica. Porque quando eu comecei a conhecer o TMB, eu já conhecia a prova longa e tal, já tinha ouvido falar do TMB e fui pesquisar. As pessoas com quem eu conversava, que não conheciam lá, né, o ambiente, a prova e tal, disseram que ela era trilha técnica. Eu falei, nossa, então eu não vou nunca nesse lugar. Não é um sonho, assim, eu até quero fazer, mas não é um sonho, não é uma prova que eu quero, nossa, meu sonho de vida, não é não. Mas se Deus quiser ainda vou lá. Então nesse período eu achava que eu nunca ia naquele lugar, porque não é o tipo de prova. Ainda mais vou sair daqui para ir lá para a França e tal, para correr uma coisa que eu fico, assim, é uma angústia correr, sabe? Não me sinto bem, me consome demais, eu não vou fazer isso, não vou. Depois eu fiquei sabendo que não era assim, que tem uns trechozinhos técnicos sim, mas que não era assim, a maior parte da prova é
uma estradinha, né? Uma trilhazinha, tranquila de fazer. Double track. Sem. Eu falei, não, pronto, já posso ir nesse lugar. Né? Então, assim, ano passado eu tentei, não fui sorteada. Esse ano eu não me inscrevi. Eu preciso resolver umas outras coisas. No segundo semestre, preferi não embolar demais a minha vida do segundo semestre e não me inscrevi. Mas como normalmente as provas que eu faço pontuam, e mantendo esse tipo de pontuação, eu tenho conseguido manter pontos para me inscrever todo ano, então eu acredito que em breve eu vou. Tomara. Que é uma prova que eu acho que é sua cara. Nossa, então. Aí, ó, já tô achando que eu tô precisando ir nesse negócio. Você vai curtir bastante. Não, sem dúvida. Agora eu acho que eu também vou curtir bastante, sem dúvida. E é muito tempo também de prova. Muito tempo. 47 horas. São 47, eu entendo que eu consigo fazer tranquilo também, dentro do que eu tô acostumada, não vou precisar me acabar para fazer, sabe? Eu acho que dá para ir bem tranquilo, assim, bem legal. Assim. Né? Não tem pressa, não. Pelo contrário, é bom que a gente vai vendo os lugares, vai aproveitando, não é? Nossa, é bonito. Pois é. E qual que é, então, já que não é o sonho, o TMB, qual que é o seu sonho? Que prova que, assim, que mexe com você? Nossa! Olha, se eu te disser assim, que eu tenho hoje um grande sonho, eu acho que eu já consegui realizar. Eu já não tenho um grande sonho, que foram essas provas que eu fiz, né? Todas daqui que eu tive vontade, já consegui fazer. E aí eu incluo como um sonho que eu tinha também, que era fazer o El Cruce, e eu já fiz também. Então, eu entendo que meus sonhos já estão bons, já estão resolvidos. Tipo, posso morrer hoje que já morro realizado. Não quero morrer hoje não, tem umas coisas pra fazer ainda. Mas uma prova que eu tenho vontade de fazer é o Western States. Que eu ainda vou brigar lá com o Otônio. Só não vai furar a fila aqui. Eu vou deixar ele ir primeiro pra não tomar a vaga dele. Tadinho. Esse ano nós fizemos até um jantar na casa do Otônio, porque nós três estávamos no sorteio, né? Ah, é? A gente foi lá assistir ao vivo o sorteio. Então. Diversão. Saímos de lá cada um inscrito em 5 provas. Ó, eu tenho vontade de fazer o Western States e tenho vontade de fazer a Transvulcânia. São as duas que eu tenho vontade de fazer. Sim. Assim, hoje que são menores, né? Não tá dentro desse perfil de acima de 200, mas são duas provas que eu tenho vontade de fazer. Acima de 200 hoje, eu não gosto de ir em prova, em primeira edição da prova, né? Mas tem essa Caravaggio agora, que o lugar todo mundo fala, eu não conheço, mas todo mundo fala que é super bacana e tal, não sei o quê. Então, é uma opção para um Extremo Sul. Extremo Sul é muito praia, gente. Nossa, o mesmo ambiente o tempo todo. Eu acho que eu não consigo. Eu também. Eu acho que eu não tenho cabeça para fazer aquilo. O mesmo ambiente o tempo todo e plano o tempo todo. Plano cansa demais. Plano de lado, né? Plano de banda não dá. Eu acho que eu não consigo. Não tenho cabeça. Eu entendo que eu não tenho cabeça para fazer. É igual 1000 quilômetros. Que é isso, gente? Ficar rodando aquele negócio. 100 quilômetros por dia rodando. Eu entendo que eu não tenho cabeça. Pode até ser que eu tenho. Eu tô acho sabendo. que você tem. Nossa, será? Não, aí. Nossa, vou desfilar horrores. Ai. Mas assim, a princípio, não. Tem umas provas de 200 milhas nos Estados Unidos. Já pensou em fazer? Não. Que são mais de corrida mesmo, mais estrada. Não, ainda não. Preciso, eu preciso. Os Estados Unidos está uma febre, né? Tá uma febre. As 200 milhas são as novas 100 milhas. Eu, assim, já dei uma olhada e tal, mas sem riqueza de detalhes. Não tô podendo entrar nas riquezas de detalhes, não, porque eu fico louca querendo ir nessas coisas todas. Inclusive, esse ano que eu corri o TMB, eu corri junto com um cara que fez a Bigfoot. E 200 milhas, e ele falou que o TMB é mais exigente do que ele mesmo. Lu, é uma pergunta polêmica aqui, que a gente está falando dessas provas. Que a gente está falando dessas provas que tem apoio. Sim. A gente vira e mexe, fica sabendo de um ou outro que deu uma burlada na prova, né? Pegou a caroninha e tal. Não precisa contar o nome do santo. Não conta o nome do santo, mas conta o milagre. Então, eu já escutei, nunca vi. Nunca vi, mas já escutei. Você Nossa,
Sabe qual que é o problema, eu acho? Não, deixa eu contar primeiro. Tá, conta. Então, assim, o que acontece? Já me falaram assim, ué, mas fulano tava atrás de mim e apareceu na minha frente depois? Como que é isso e tal? Gente, é muito possível, infelizmente, sabe? Assim, eu acho que a pessoa não ganha nada com isso, nada. Porque não é possível que ela depois consiga dormir direitinho, né? Mas é muito possível que você passa muito tempo sozinha na estrada. Muito, não passa nada, não passa outro carro, não passa outro atleta, não passa uma outra pessoa de qualquer lugar, você não passa nada. Então é muito possível. Então eu já escutei assim, tipo, nossa, eu vi o cara descendo do carro. Ah, eu vi fulano de tal, tava atrás de mim, chegou na minha frente, mas como que é isso e tal, sabe? Então eu já questionei uma vez numa prova, ela até não era com apoio não. Mas uma menina que eu passei chegou na minha frente. Eu falei, uai. Pegou um busão. Eu falei, então, como foi isso, né? Mas assim, eu tava muito satisfeito com a minha prova. E se alguém era pra ter problema de dormir direitinho, a menina é que não deve ter dormido. Se é que ela fez alguma coisa errada. Eu entendo que sim. Porque todo mundo, e não foi só eu, as outras pessoas que chegaram próximas a mim falaram a mesma coisa. Então, assim, eu não tava ficando doida. Então, certamente deve ter tido algum problema lá, né? Não sei qual caminho que ela arrumou. E tinha como dar uma volta. Aliás, tinha como não dar uma volta e passar na minha frente. E nem dando volta, é muito fácil. As provas que tem apoio. Você entrou lá dentro, o apoio tá cada vez indo pra frente. Você entrou nas coisas. Olha só. Dependendo do momento da prova e tal, se você andar 3 km, você vai muito na frente de alguém. Entendeu? Porque é aquela coisa, você nas provas muito longas, chega num momento que você está muito cansado, você já não está rendendo tanto. Você pega um carro, anda 3 km, é 1 hora praticamente, dependendo de onde você está, do trecho da prova que você está. Sei lá, 1 hora não, vamos pôr aí, uns 45 minutos, 50 minutos, tranquilamente. Entendeu? É muita coisa. Nossa, muita coisa. É verdade. Mas assim, tem santo. Aí, se eu visse, o que eu ia fazer? Sinceramente, eu não sei, porque o ônus da prova vai ser meu, né? E o dele de falar que não, da pessoa lá de falar que não. Então, você vai fazer o quê? Vou tirar uma foto, vou fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu acho que depende muito mais da organização, entender isso. Mas a organização não vai saber se alguém não denunciar. Não, exatamente. Mas assim, existem casos de denúncia e tal, e que ficou por isso mesmo e tal. Então eu penso assim, eu não sei o que eu faria não, sabe? Mas ia dar uma indignação. Não, né? total. Agora, mas já teve uma prova... Você descendo do carro lá na sua frente. Já teve uma prova que a gente fez, foi até de revezamento, que teve muito problema. E a gente viu o povo entrando no carro e falou, gente, mas esse pessoal não estava lá atrás. Gente, o cara trocou e desceu do carro na minha frente. É mesmo? Mas era outro revezamento. Mas você fica chateado, pô. É uma questão da prova e eu não estava competindo com ninguém, mas assim... Ele também nem era da mesma modalidade que eu, era outro revezamento, mas... muito chato isso. Muito chato. Mas assim, aí eu liguei pro organizador e falei, tira uma foto. Aí eu falei, então, o cara já foi, você custou atender o telefone. Eu te liguei pra saber o que eu faço, agora o cara já foi. Então assim, não sei o que eu faria. E outra, eu ia ter que parar minha prova... pra tirar a foto, pra falar com o cara, pra não sei o quê. Entendi. Mas eu acho que eu Mas é muito chato, alguma assim. atitude, assim, porque eu sou muito crítico com essa questão do cara tentar passar a perna, seja quem for, sabe? Eu também sou, mas eu hoje realmente não sei dizer o que eu faria. Depende talvez muito da prova, assim, do meu momento ali e tal, mas eu realmente não sei dizer hoje, assim, o que eu faria. Mas que tem, assim, eu acho que todo mundo tem que tomar atitude, sim. Não, alguma coisa. Porque se a gente simplesmente fechar os olhos, as coisas continuam acontecendo. Agora, uma coisa que eu já escutei de organizador é assim, a gente sabe que tem. Mas sabe mesmo, sabe por quê? As pessoas, por exemplo, se eu for pra UAI, as pessoas que vão lá normalmente me conhecem. Eles já sabem o meu perfil de atleta. Eles já sabem que eu não vou fechar aquela prova, os 235, em 32 horas. Não vou fechar, gente. Não é meu perfil. Aí chego eu lá com 33 horas. Nossa, peguei carona, gente. Lógico que eu peguei carona. Entendeu? Então, assim, os organizadores, lógico, aí chega uma pessoa que ninguém nunca viu. Aí você não tem como saber. Mas dependendo do atleta, o organizador sabe já. Ele já conhece o perfil. Sim, né? isso sem dúvida. Então, nossa, coisa feia, né? Não dá pra conceber uma situação dessa. Não dá. E até mesmo um outro ponto de discussão que a gente sempre toca é a questão do doping, né?
muita gente que usa doping e como não tem como testar, acaba ficando por isso mesmo. Nas provas que eu já fiz, assim, eu não me lembro de ter caso de doping especificamente, não me lembro. Porque, gente, eu acho que mas eu acho que em 200 km é muita coisa. Eu acho que as drogas já começam a enlouquecer de repente e já não começam a fazer efeito mais. Eu não sei, pelo menos esse tipo de caso eu nunca tive informação não, que teve. E seus treinamentos que você treina com o Zé Virgínio? Sim. Eu já treinei com ele uma época. E eu lembro quando eu estava fazendo treinamento para Miúti, ele me colocava para treinar caminhada. Muito. Eu te falo assim, eu estava até comentando com o Rafael, eu não sou um cara evoluído o suficiente para treinar caminhada, não. Gente, eu já vi você treinando caminhada. Eu treino caminhada como se não houvesse amanhã. É mesmo? Porque realmente, assim, não dá para correr o tempo todo. O que eu penso você precisa estar efetivo. Você tem que ter uma passada efetiva. Pode ser ela trotando, ou pode ser correndo, trotando ou marchando. Né? Então, assim, eu treino muito marcha. Ele passa muito treino de marcha. E os meus treinos de tiro, eles normalmente são tiro com marcha, tiro com marcha, tiro com marcha. Eu não faço descanso passivo, o meu é sempre ativo. Então, tiro, marcha, tiro, marcha. Então, assim, eu já treinei, o meu maior treino de marcha, gente, foram 72 quilômetros, 12 horas marchando, apenas. Mas eu ia e voltava, 72 foi bem demais. Eu ia e voltava, por fim. Aonde? No Retiro, isso? No Estradão do Vale do Sol, onde eu gosto muito de correr. Eu ia e voltava, por fim passou um senhor e falou assim, minha filha, o que você está fazendo aqui? Você está chorando no chão? Umas 3 vezes. Falei, então, tô treinando aqui, moço, tá, não sei o quê. E outro, sozinha. Esse foi sozinho. Mas ele põe assim, porque é uma coisa difícil de fazer. O pior de marchar é voltar a correr depois. Isso é muito difícil. Volta meio robôzinho, né? Volta total. É difícil você... Igual às vezes, uma subida, se ela não for muito íngreme, mesmo início de prova, eu tento dar um trotinho e tal, assim, e pelo menos até um ponto dela. Porque se você se entregar demais, depois você não volta a correr. Porque é difícil demais voltar a correr. Entendeu? Então, assim, você às vezes diminui o ritmo, vai o trote, quase marchando e tal, mas aí você consegue voltar a correr. Aí você corre. Mas quando tem que marchar, é muito difícil voltar depois. É igual quando com a prova com apoio, você ficar muito tempo dentro do carro, parada, fazendo alguma coisa e tal. Você trava total. Enferrujadão mesmo. Um treino que eu fiz com ele muito legal também, que é parecido, é uma coisa diferente, né? Você só não corre apenas. Quando eu fiz dupla, a primeira vez que eu fiz dupla na BR, eu fiz um treino eu corria 5 km e ficava meia hora parada dentro do carro, sentada dentro do carro. E ele falou, senta no banco de trás, você fica com a perna dobrada. Nossa. Aí eu corria 5 km. Muito. Eu gosto muito do Zé, assim, sou mega suspeito, porque ele é muito bacana, meu amigo mesmo, assim, me ajuda muito. Mas assim, eu acho que ele entendeu bem o meu jeito da coisa, dos treinos. Eu não sei se ele tem outros atletas que correm longa distância, assim, mas eu tenho realmente a impressão que o meu treino é muito específico, sabe, assim, porque eu acho que só eu tenho esses maluquices, assim, de treinar, treino de 12 horas de marcha, no outro dia ele me mandou 6 horas de marcha e tal, sabe? Nas férias agora, que eu tô assim, bem mais ou menos e tal. Então, aí eu tô fazendo só bike agora, né? Aí, não, então beleza, vamos para o DAX 500. Eu falei, meu Deus do céu, esse homem é louco. Depois fala que sou eu, né? Então, assim, os meus treinos são muito específicos. Ele treina bem dentro daquilo ali mesmo, né? Especificidade. É um desafio maior ser mulher e ultramaratonista? Porque a gente sabe que tem questões fisiológicas, né, por exemplo, período menstrual que vai interferir em alguma coisa, né, questões hormonais. O que você vê nisso? Porque você lida muito mais com homens que com mulheres. Sim, tem muito mais. Olha, eu vou te dizer que não tem realmente períodos muito complicados, sabe? Eu tenho 47 anos, tô no climatério, né, aquela pré-menopausa, aquela coisa assim. Gente, tem dia que eu acordo, abro um olho assim, e falo, nossa, não vai. Aí eu, vai minha filha, vai. É difícil, sabe? Assim, realmente essa questão hormonal, eu acho que ela faz muita diferença. E a gente fica muito... O que eu sinto é um cansaço. É um cansaço e preguiça ao mesmo tempo. Nossa, mas é de tudo. Não quero nem levantar daqui hoje, sabe? Então eu acho que faz muita diferença, sim. Eu não vou te dizer que seja mais fácil ou mais difícil, porque às vezes, isso é outra coisa que eu acho muito pessoal. Às vezes, por exemplo, eu sou a louca de acordar 20 para as 4 da manhã. Acordo 20 para as 4
E se deixar, eu ligo pra todo mundo, e aí, beleza, não sei o que, vamos fazer aqui um grupo de yoga. Oh, eu sou dessas. Mas você não. Eu detesto treinar à noite. E eu, apesar de gostar de correr à noite, detesto treinar à noite. Então, assim, as dificuldades são diversas, mas eu acho que esse ponto de hormônio pra mulher é muito chato, muito chato. Sempre, assim, quando, tipo, fase pré-menstrual, você fica realmente mais preguiçosa, aquela barriga desse tamanho, assim, você olha, nossa senhora, tal. Vou ter que correr com esse barrigão e tal, pé, enfim. Faz diferença, sim. E tem que ter alguns cuidados a mais também, né? Mulher tem maior chance de ter fraturas de estresse. Sim. Né? Tem que ter um maior cuidado com o fortalecimento. Eu sempre, eu tenho o joelho operado, eu não deixo de fazer fortalecimento nunca, eu sempre fiz, desde que eu comecei a correr. Às vezes mudei um pouco, né, o estilo do treino e tal, mas nunca deixei de fazer. Eu gosto muito, eu sou a louca da atividade física, eu acho, assim. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu tento manter essa regularidade, porque eu acho que só vai trazer benefício para mim. Porque a prova, sejamos sensatos, o corpo não foi feito para você fazer provas tão longas. Então, você usa muito do seu corpo, você desgasta muito. E chega num ponto da prova que é só sua cabeça mesmo. Você vai porque você quer ir. O corpo já não está respondendo aos estímulos, não. Mas então, você precisa... Eu penso que você precisa cuidar, de fato, né? Eu gosto muito. Então, exige, na minha opinião, exige um pacote de coisas que não é só pegar ali o tênis, pôr o short e tal, e treinar, voltar. Tem um antes, tem um depois, né? Tem uma recuperação e tal, enfim. Eu acho que não é só correr. Sem dúvida, não. Embora seja a parte mais legal. Você faz um monte de coisa, né, Lu? Yoga, uma yoga diferente, você faz, você fica... LPF. Puxando a barriga pra dentro. Que mais? Eu faço funcional e musculação, os dois juntos, né? Pra ter aquela parte meio de propriocepção e tal. E faço musculação também. Por causa desse meu problema no joelho, não posso parar, porque senão fica ruim o treino. Eu já operei e tal. Faço yoga. Eu comecei a fazer yoga porque eu precisei parar o pilates por causa de horário. Eu não podia mais fazer no dia que era possível, então eu resolvi fazer yoga. Comecei a fazer yoga em mais ou menos maio do ano passado. Adorei. Por quê? Por fortalecimento, mas alongamento também, porque no geral eu não faço alongamento a não ser fazendo pilates e agora faço na yoga. No geral eu não faço mais. Então gostei muito. Comecei a fazer o LPF e continuo até hoje também por causa de uma dor que eu tinha nas costas, horrível e tal. E aí eu futriquei, achei esse LPF que cuidava da musculatura que eu precisava. E faço a bike como regenerativo mesmo, entendeu? Então todo dia exercício? Eu faço todos os dias, todo dia tem. O Zé de vez em quando fala assim, vou ligar pra sua mãe e perguntar se não tem umas roupas pra passar, pra você ficar em casa. Eu falei, não tem não, já tá tudo em dia, pode mandar treino que eu faço. Mas faço todos os dias. Acho que foi tudo. Foi assim. E a gente esqueceu de uma parte muito característica da Lu, né? O tal do desfile. A gente... De onde surgiu De onde isso? saiu o desfile? A Lu toda hora tá alguém quebrado e tá a Lu passando desfilando. Olha, esse desfile começou com o Newton, um amigo meu, que era apoio, fazia parte de uma organização, de uma prova, e nessa prova específica ele estava de apoio da prova, né? Das provas. Foi na BR. Perdão, foi na UAI, não, mentira, foi na UAI. Ele estava passando e eu estava de apoio do Thiago, né? Do Thiago, que foi minha dupla na BR. Eu estava de apoio do Thiago. Aí eu vim passando e ele de repente começa a falar assim: desfila aí que eu vou filmar. Eu falei, desfilo. Aí ele começou a filmar e começou a cantar. Ela não anda, ela desfila, ela é toa. E pronto. Aí começou o desfile. Então, assim, eu encontrava todas as vezes com ele. Quando eu encontrava com ele, eu desfilava. Onde eu tivesse, eu desfilava. E aí começou as pessoas, e aí, você vai desfilar? Eu falei, agora. E eu desfile. Aí comecei a chegar desfilando em prova e tal. Mas é muito engraçado. E daí veio a Barbie Ultra ou já veio de antes? Não, a Barbie Ultra é outra coisa. É outra coisa. A Barbie Ultra é porque na JVM, quando eu ganhei esse apelido, tínhamos apenas eu e a Lígia Almeida, que fazíamos longa distância.
E ali já é pequenininha. Então, na época, ela era Polly Ultra e eu era Barbie Ultra. Porque eu era alta e ela baixinha. Então... Mas o dela não ficou, né? Pelo menos ela não fica ficou durante de um Polly. tempo, mas depois parou de chamar. E o meu ficou. E o meu ficou, Barbie Ultra. Tá até no seu Instagram. Não, e na época era loura, né? Ainda tinha isso, assim. Nossa. Então ainda chamava mais Então não tem atenção. escapatória. Mas era isso. Então, Barbie Ultra desfile são esses dois momentos aí. Bacana demais, Lu. Obrigado demais pela conversa, pelo astral. Ah, imagina, eu que adorei. Ai, tô me achando, gente, a primeira mulher, a primeira do ano. Tinha que ser. Obrigada, gostei mesmo, viu? É bom demais. Vai rolar mais. O mundo vai passando, nós vamos fazendo prova correndo. Vamos, e fazendo coisa de novo. É isso aí. Deixa eu passar de 300 km, vocês me chamam de novo. Obrigada, viu? Obrigado a você. Beijão. Pessoal, Luciano Aragão com vocês aí. Valeu, galera. Voado assim de esses barulhos de fome que eu acho que saiu até do microfone. Você olhando assim, número, não. Eu esqueci de perguntar quanto tempo. Não, tá aqui, ó. Tá ali.